noite, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de divisão circular direta? Para mim falar em divisão circular direta, eu tenho que falar sobre um acessório que é importantíssimo na fresadora, que é o disco divisor. Então vamos ao disco divisor. Né? Uns chamam disco divisor, outros chamam aparelho divisor, né? Então aparelho divisor eu acho que fica mais correto, senão parece que é aquele disquinho furado, e não, é toda essa parte aí com placa, com disco, toda essa parte aí é o aparelho divisor, né? Então, se falar disco, de repente pode associar aquele disquinho com os furos ali, e não, é todo esse conjunto, né? Então, o aparelho divisor, né? A divisão circular direta está diretamente associada a esse aparelho divisor. Nós vamos então falar um pouquinho da nomenclatura desse aparelho, das aplicações, né? O que eu posso fazer com esse aparelho, tipo de fresamento, né? E o funcionamento, né? Como funciona, como se faz para eu obter, né, esses fresamentos, né? Então nós vamos ver isso. Então ali eu fiz questão de tirar uma foto do aparelho divisor da nossa fresadora universal. Poderia ter pego na internet uma foto, mas quis tirar desse, que é nesse que nós vamos executar, né? É nessas fresadoras que nós vamos executar nosso trabalho, nossas aulas, nossas videoaulas, que eu e o professor Marcos estamos fazendo, são nessas fresadoras. Então acho que tudo que eu puder pegar das fresadoras, né, para ser bem próximo, bem igual, fica melhor para vocês compreenderem depois lá a nossa videoaula prática. Então, pessoal, vamos lá. Então eu vou falar agora para vocês na nomenclatura, na aplicação, o que eu posso fazer, né, com esse disco divisor, que tipo de fresamento e como funciona, como se faz isso, né? O aparelho divisor é um acessório da fresadora que permite fazer divisões, como já está dizendo, né? Eu posso fazer sextavados, quadriláteros, entre 8 lados, 12 lados, tudo vai depender de uma constante deste divisor que nós vamos falar logo adiante, certo? Eu posso fazer também rodas dentadas, ranhuras, furações, né? Então eu posso fazer bastante coisa, né? Ele é bem importante, esse disco divisor. Então eu vou falar das principais partes, principalmente focando na divisão direta, porque mais adiante nós vamos ver os outros tipos de divisões que nos permite esse aparelho divisor, como a indireta e a diferencial, né? Mas isso é mais adiante. Eu vou focar mais na parte indireta, até para ficar mais fácil para vocês irem compreendendo, né? Porque senão eu dou todas as atribuições que ele faz e tal, e misturo tudo, né? E aí fica muita coisa. Aí vocês vão ver a videoaula e vai estar só, a gente vai fazer a videoaula agora, nesse momento, só da parte da divisão circular direta. Então eu vou falar só sobre a parte da divisão circular direta do disco divisor. Mais adiante voltamos a ele, então, e prosseguimos os outros tipos de divisões que tem. Tá? Então assim, olha, tem uma manivela, que é muito importante, essa manivela, né? Que eu vou girar ali, porque essa placa, nós vamos depois ver a fotografia, ela é dividida, né? Essa constante, ela está relacionada em quantas divisões a placa tem. Isso é a constante do divisor, né? Da placa. Então ela tem uma manivela para mim girar ali essa placa. Ela tem ali um disco divisor, né, que ele vai dividir. Tem a coroa, né? Então vamos aqui, manivela, né, essa partezinha aqui, disco divisor, essa partezinha furadinha aqui. Parafuso sem fim, que transmite esse movimento, né? O parafuso sem fim transmite esse movimento para a coroa de 40 dentes. Então tem uma coroa de 40 dentes. Nem todas podem ter, nós vamos ver mais adiante, que pode ser coroa com outra constante de dentes e não 40, mas geralmente a mais usada é 40. E o sem fim, né? O parafuso sem fim. Então nós vamos focar bem na parte da divisão direta, que é a placa aqui, né? A gente vai girar essa manivela e vai girar essa placa até dar uma volta completa de 360 graus, né? Então eu posso, que aí a gente vai ver nessa placa quantas divisões ela tem.
E aí a gente vai entender o que é constante do divisor, certo? Então eu estou focando mais na parte principal do aparelho divisor, que está relacionado com a divisão circular direta, certo? Seguimos então. Aqui eu coloquei para vocês, né, aplicações da divisão circular direta, né? Falei da nomenclatura, que são as partes do disco divisor que eu vou usar, né, do aparelho, perdão, divisor, aparelho, pode-se dizer disco também, mas aparelho é mais indicado, do aparelho divisor que eu vou usar para trabalhar com a divisão circular direta. Então eu posso fazer, conforme aqueles desenhos, aqueles sextavados ali, vocês estão vendo 3 sextavados, né, naquele corpo de prova, naquele material cilíndrico ali, né? Então aquilo ali foi feito pelos alunos, né, daqui do curso, que a gente, quando a gente dá a parte prática de usinagem da divisão circular direta, né, na parte de fresamento. Então, uma das aplicações seria fazer sextavados. Eu posso fazer sextavados, eu posso fazer 4 lados, eu posso fazer 8, eu posso, enfim, fazer quantos lados me permite essa constante, né? Então, a divisão circular direta nos possibilita executar operações que resultam na usinagem de vários polígonos diferentes, tais como os quadrilados, sextavados, octógonos, 12 lados ou mais lados. Tudo vai depender dessa constante. Quanto maior essa constante da placa, né, do divisor que a gente chama, mais divisões eu posso fazer, né? E como seriam então feitas essas divisões? Então, a aplicação seria essa, fazer essas divisões, né? Fazer esses polígonos aí, né? Então, como eu poderia fazer essas divisões, né? Nós temos um cálculo pequeno, tem uma fórmula que a gente usa, bem simples, certo? Que a gente vai falar agora. Então, como funciona isso? De que maneira eu faço essas divisões, esses fresamentos? Como é que eu faço isso? Então, a divisão circular direta consiste em fazer divisões conforme a constante do divisor. O que é a constante divisor? É quantas divisões, número de divisões angulares que tem a placa, né, do aparelho divisor, que é o número de divisões dessa placa. Então, as constantes mais utilizadas na indústria, assim, que se mais utiliza, porque se usa muito sextavado, vocês sabem ali, né, as cabeças dos parafusos, das porcas, né, encaixes, bastante sextavados e quadrados, né? Então, a gente usa bastante, então assim, então permite fazer 6 lados, usa-se mais 8 lados, 6 lados, 4 lados, então não precisa de constantes muito grandes, né? Então por isso que é mais utilizadas. Mas tem outras, né? Então como é que é essa fórmula? Uma fórmula bem simples, pessoal. Uma fórmula bem simples. DCD. O que é DCD? É a abreviação de divisão circular direta. Então, uma divisão circular direta vem a ser o quê? Vem a ser N sobre Z. O que seria o N? O N é o número de divisões do divisor da placa. É aquela constante. É quantas divisões tem a nossa placa, divisão angular, certo? Que é mais utilizado 24 e 36, né? E o Z é o número de divisões que eu quero fazer, a usinar. Se eu quero um sextavado, então o Z é 6. Se eu quero um quadrado, então o Z é 4. Se eu quero um octógono, então o Z é 8, certo? E o N, quem é? O N é o número de divisões da minha placa. Esse aí eu tenho que ir lá no aparelho divisor e verificar. A minha placa é de 24, 36 ou é outro valor? Os que nós temos aqui é de 24 e 36. São os mais utilizados, geralmente. Então, é só nós fazermos ali. Se nós quisermos fazer um sextavado, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer a continha, né? Então, o Z eu já sei que é 6, mas e o N? Quanto é que é a constante do meu divisor? Isso eu tenho que saber. E como eu sei isso? Vendo lá na minha placa. Indo na placa lá do meu disco divisor, né, o aparelho divisor, e vendo quantas divisões tem, certo? Então, olha aqui, ó, eu fui lá e bati uma foto daquela placa ali do aparelho divisor, que vocês viram antes, desse aparelho aqui, ó, desse aqui, tá, dessa plaquinha aqui. Eu fui lá e bati uma foto para ser bem
bem próximo daquilo que a gente fazer. Olha quantas divisões tem. Vamos contar? Do 0 até o 1 tem uma divisão. Do 1 até o 2, 2 divisões. 3 divisões, 4 divisões, 5 divisões. Até fechar a volta completa, que vai dar ali, ó. Eu comecei aqui no 0, fui dividindo, fiz a volta completa, aqui 35. Do 35 até o 0, 36. Então, eu constato o quê? Eu constato que este meu N aqui, a minha constante do divisor, é 36, certo? Então, se eu for fazer essa continha aqui, quanto é que vai dar? 36 por 6 dá 6. Então, o que quer dizer isso? Se eu quero fazer um sextavado de 6 lados, então 36 por 6 dá 6. Quer dizer que para cada lado deste sextavado, eu tenho que deslocar 6 divisões aqui, ó. 6 divisões, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço um lado, freso aquele lado. Tá pronto aquele lado? Mais 6, 12. Tá pronto aquele lado? Mais 6, né? 18. Tá pronto aquele lado? Mais 6, 24. E aí vai indo, certo? Aí eu faço uma pequena pergunta para vocês. Se a constante do divisor fosse 24, porque este disco aqui, vamos ver se eu tenho aqui, ó. Vou puxar aqui um pouquinho para vocês. Este disco aqui, só um pouquinho aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Aqui, esse aqui, este disco aqui, essa plaquinha aqui, ela tem 24 divisões. Eu tentei fotografar, mas fica muito ruim porque ela tá meio... não é oxidada, na verdade, aliás, é uma oxidação proposital. É um tratamento que se faz em superfície, se faz muito em armas isso, né? Em armas eu sei que é muito feito isso, é um processo de oxidação que protege, ela fica com aquela cor de oxidado, mas não é oxidado, né? Ou escura, enfim, é uma proteção, é como se fosse assim, desse um banho de galvanizado, enfim, né? Então ela fica para proteger, para não, justamente para não oxidação. É banho de óxidos e não sei mais o que lá que eles botam e fazem um tratamento, né? No forno lá, numa temperatura X, e ela absorve. Na própria cimentação isso acontece às vezes ainda, né? Você já deve ter ouvido falar em cimentação, deixar a peça endurecida só na superfície, né? Então, voltando, pessoal, então essa plaquinha aqui, a constante é 24. Então, voltando lá para o nosso cálculo, se fosse 24 aqui, se nós usar aquele outro disco ali, eu vou ter que fazer 24 por 6. Quanto vai dar? Então, 24 divididos por 6 dá 4. Aí eu teria que ir lá naquela plaquinha lá, que eu mostrei aqui para vocês, e dar 4 para cada face aqui do sextavado. Desloco 4 divisões, faceio uma, mais 4, faceio outra, até dar a volta, até fechar o nosso hexágono. Assim para o quadrado, a mesma coisa. Se eu quisesse fazer em vez de um hexágono um quadrado, com numa placa, por exemplo, de 24, 24 por 4 dá 6. Aí eu teria que deslocar 6 divisões para cada lado do meu quadrado. É bem legal isso, né? É bem interessante esse processo. Então, eu deixei assim, eu fiz um exemplo, que eu já até tinha falado para vocês, ó, com a constante de 24, que é aquela plaquinha do outro disco. Então, eu quero fazer um sextavado. Então, N sobre Z, N 24, Z 6, 24 por 6 dá 4. Então, DCD 4. Então, o que isso quer dizer, né? Para determinar o DCD de um sextavado, sendo o número de divisões da placa ou constante da placa, que a gente fala, né? O número de divisões a fazer é correspondente à quantidade de lados dessa peça que eu quero fazer. Então, 24 por 6 dá 4. Então, para cada face do sextavado, eu vou deslocar 6 divisões na placa do divisor. Certo? Então, acho que está bem tranquilo, né? Dá bem para entender, mas isso associado às nossas videoaulas que nós vamos gravar ali, nós vamos executar o trabalho, fazer o sextavado, né? Para vocês verem, que nem nós fizemos lá na parte de fresagem plana, lá os rasgos, né? Vocês vai ficar bem claro de como isso funciona, como tudo isso funciona, como o disco divisor funciona, com toda essa explicação. Então vai se juntar a minha explicação
com a nossa filmagem minha do professor Marcos, e acho que aí vai ficar bem claro de como isso procede, como se procede esse fresamento, né? Então ali eu deixei um exercíciozinho para vocês que é de fundamental importância e ele vai valer nota. Depois a gente vai ver o dia e tal, porque você já tem a tarefa lá do roteiro, né? Do bloco prismático lá, os rasgos que a gente fez, toda aquela parte lá, vocês têm associados às videoaulas que nós fizemos executando esses rasgos, né? Então a gente vai ponderar aí nas datas, mas eu já vou deixar para vocês uma tarefa. E essa tarefa, como a gente fez a tarefa passada, a gente colocou para vocês os desenhos, explicou os rasgos, né? Quando eu dei lá a fresagem plana, o professor Marcos deu a parte de ferramentas lá, explicou para vocês, né? Então a gente juntou aquilo ali na parte onde eu expliquei lá, né? A fresagem plana, dei a parte teórica, eu e o professor Marcos fomos lá, gravamos a videoaula da parte prática da fresagem plana, e daí você tem que fazer um roteiro daquelas partes que a gente deu, né? Um roteiro para cada face, né? Explicando isso. Agora, como a gente vai proceder? Um pouquinho diferente. Agora, vocês vão calcular, né? Determine o DCD de um sextavado, sendo o número de divisões da placa do divisor 36 e o número de divisões a fazer correspondente à quantidade de lados da peça, né? A gente até fez um exemplo ali, tá? Esse cálculo aí tá muito fácil, né? Esse é um dos cálculos que você tem que fazer. Bom, outro cálculo que vocês têm que fazer, e esse está na apostila, certo? Esse está na apostila, eu até vou gravar um videozinho explicando aquela parte ali da apostila, que este sextavado deverá ter um encaixe de uma chave. É como se eu fosse fazer uma cabeça de parafuso ou de uma porca sextavada. E eu quero usar uma chave de boca 22 milímetros. Qual deve ser o diâmetro do material de aço SAE 1020 a ser utilizado nessa confecção? Então, pessoal, eu aguardo, nós aguardamos, eu e o professor Marcos aguardamos que vocês façam o cálculo, nos enviem do DCD e também do diâmetro desse material. Nós precisamos saber o diâmetro do material para preparar, certo? E executar na fresa. Então, vocês vão nos dar as condições dos cálculos para nós ir lá fazer agora esse sextavado. Na apostila tem toda a parte desse cálculo, tem lá do sextavado na apostila. Só que para outras chaves, me parece que uma delas era 17, certo? Então, vocês dão uma olhada. Mas mesmo assim, eu vou dar uma explicada. Eu vou usar a apostila e vou explicar, vou gravar um vídeo para vocês explicando aquele cálculo bem direitinho, certo? Para vocês poderem fazer isso aí, fornecer para nós o diâmetro, que fornecendo o diâmetro desse material, eu e o professor Marcos vamos na estante dos materiais e vamos verificar se tem este material desse diâmetro. Dificilmente tem aproximado. O que a gente faz? A gente pega esse material, corta mais ou menos uns 100 milímetros desse material, 100, 120 milímetros, e usina, né, deixa com o diâmetro que vocês acharam para a gente poder fazer esse sextavado. Tem mais uma continha que vocês precisam fazer, que é qual a profundidade que eu tenho que dar nesse material para cortar certinho para fazer o encaixe da chave, que também está lá, certo? Quanto que eu tenho que dar de profundidade, que também está lá. Depois vamos voltar a falar nisso. Primeiro vamos achar o DCD e achar o diâmetro do material, ok? Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido passar para vocês esse conteúdo. Qualquer dúvida podemos tirar nas nossas aulas assíncronas, tá? Dão uma olhada na apostila, nos perguntem e estamos à disposição aí, tá? Até a próxima aula, um abraço para vocês.